Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Gemile Fontinelli e o nosso conteúdo de hoje é resenha. Calma, não é aquela resenha que vocês estão acostumados a ver por aí, não. É do texto mesmo, tá? Vamos lá. Resenha é um gênero textual de caráter técnico muito comum no meio acadêmico. Similar ao resumo, o objetivo desse texto é analisar e descrever os principais pontos de uma obra para facilitar a transmissão do conteúdo para um outro leitor. Principal característica é tecer, de maneira breve, uma crítica sobre determinado assunto, composta não apenas pela crítica direta, mas também por momentos de descrição. E esses são dois elementos que devem estar em perfeito equilíbrio em seu texto. Ou seja, na resenha você vai sempre lidar com isso. Ora descrição, ora narração, porque ele precisa trazer fatos importantes da obra, né, para a resenha. E aí, na resenha, nós temos três fatores principais. A imparcialidade, porque apesar de você trazer opinião, uma avaliação, você também não pode trazer diretamente sua opinião. Você vai trazer uma avaliação sobre o texto, sobre a obra que você vai fazer a resenha, porém, você não vai delimitar, você vai delimitar aí uma questão, uma linha, né? Para as suas opiniões políticas, religiosas, você precisa ter uma delimitação. Eu vou avaliar, mas eu não vou jogar a minha opinião política, religiosa, social, econômica em cima da obra. Você vai avaliar em uma outra tonalidade, mas não vai simplesmente jogar a sua opinião em cima. Cientificidade, ou seja, você precisa conhecer. Não é simplesmente, vou fazer a resenha da obra, vou ler a obra uma vez, pronto e acabou. Não, você precisa ter conhecimento a respeito da obra, do autor, para você fazer uma avaliação adequada. Objetividade, outro fator importante. Ou seja, você vai ler, vai fazer pesquisas, vai entender em que contexto, em que situação aquela obra foi feita, mas quando você vai passar isso para a sua resenha, você precisa ser objetivo. Não pode também ficar enrolando, falou disso, mas não falou. Não, tem que ser objetivo, porque o outro leitor, a pessoa que vai ler sua resenha, ela quer saber o todo, quer saber se aquela obra, se aquela obra é boa, se aquela obra não é, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos. Então, precisa ser objetivo. Se ele quisesse que o texto fosse circulando, fosse, né, trabalhando com as palavras, ele ia lá e ia ler a obra, mas ele quer saber se aquela obra é boa, ele quer diminuir o tempo dele, ele quer agilidade, por isso é objetividade no momento de fazer a resenha. Resenha tem como objetivo transmitir a opinião de um leitor sobre um conteúdo, o qual pode ser sobre um livro, um filme, um evento ou até mesmo um álbum de música de um artista. Além disso, o ponto principal da resenha é a indicação da leitura na íntegra e não sobre o objeto resenhado, ou seja, tem o propósito de despertar a curiosidade do leitor a partir de uma análise crítica. O resumo é um gênero textual que a única intenção desse texto é agrupar as principais informações sobre determinado tema para servir como uma fonte de consulta mais rápida. Então percebam aí que a resenha ela tem um intuito e o resumo outro. A resenha, o objetivo dela é o quê? Chamar a atenção, né? É despertar a curiosidade. E já o resumo é somente trazer as principais informações. Nós vamos ter a resenha descritiva. Nesse tipo, o autor da resenha apenas descreve e correlaciona informações a respeito do tema ou livro resenhado. Não há espaço nesse tipo de resenha, não há espaço para opinião do autor, sendo, portanto, uma composição informativa. Ou seja, ele vai pegar, vai descrever a respeito sobre a obra, o livro, o que ele está resenhando, apenas descritivamente. Ele vai colocar apenas as características, como se a obra se comporta, como acontece, em que contexto social, econômico, mas ele não vai trazer a opinião dele. E nós vamos ter a resenha crítica ou opinativa.
Assim como na descritiva, essa também descreve e correlaciona informações de uma obra ou assunto. Não obstante, na resenha crítica, há sim espaço para que o autor apresente tese sobre o tema abordado, sendo então um texto de natureza informativa, argumentativa. Resumindo, ele vai pegar a obra, vai ler, vai entender, vai compreender, vai analisar e vai fazer a avaliação. Vai dizer como é que a obra se comporta, se ela é positiva, se ela é negativa para aquele dado momento da sociedade. Então, ele vai trazer a opinião, ele vai trazer uma tese, vai defender um ponto de vista, ok? Então, nós temos a resenha descritiva, que vai apenas descrever os fatores importantes dentro da obra resenhada, e nós vamos ter a resenha crítica, que além de descrever as situações da obra, ele também vai trazer uma opinião. E aí, como é que nós podemos fazer uma boa resenha? O que é importante? Primeiro de tudo, ler. Ler, sempre. Atentamente. Ler. Ler com muita calma, atenção, o texto que será resenhado. De preferência, faça 2 ou 3 leituras prévias. Olha aí, leituras prévias. Significa que você nem chegou no principal ainda. Significa que você vai ler mais vezes o texto, aquela obra, para poder entender. Lembrando que a resenha, assim como também o resumo, eles precisam de uma compreensão. Você precisa compreender. Não é só interpretar, não é só decodificar. Você precisa ler e entender. Então, se você apenas decodificar, que significa dizer A com A, B com A, Bá, C com A, K. Se você apenas decodificar, você não vai estar entendendo. Então, por isso você precisa ler várias vezes. Você precisa fazer as anotações do texto original durante os processos de leitura, precisa resumir de modo claro, objetivo, conciso, todas as informações importantes. Você precisa construir, apontando o segundo tipo de resenha que será produzida. É descritiva? É opinativa? Acrescentar quais apontamentos junto aos resumos produzidos. Você precisa também revisar o texto final da resenha. Você vai ler, vai entender e você vai revisar seu texto. Não adianta você escrever, tá pronto, você precisa revisar. Galera, isso é uma construção. Todo dia fazer um pouco, todo dia revisar. Aí você pode dizer assim, mas será que eu vou revisar se tem um professor para isso? Gente, só se aprende a escrever melhor praticando. E quando você faz a sua autocrítica, você está se avaliando. Aí você consegue perceber, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar aqui. Então, por isso que é importante revisar. Para que você possa melhorar construindo, pouco a pouco. Eu vou melhorando aqui, eu preciso melhorar a acentuação, eu preciso melhorar a minha leitura, eu preciso compreender melhor. Então, é um passo de cada vez. E aí nós temos aí Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Os livros clássicos nos dão um certo receio e posso confessar que Memórias Póstumas de Brás Cubas sempre foi um desafio para mim. Apesar de já ter lido o romance Dom Casmurro, também de autoria de Machado, e ter cursado uma disciplina na faculdade sobre os contos do autor, eu ainda não me sentia pronta para encarar essa obra. Entretanto, decidi que 2020 era o ano e não me arrependo de ter esperado tanto tempo para este monumento da nossa literatura. Em linhas gerais, posso dizer que Memórias Póstumas de Brás Cubas não se dedica apenas a um livro de memórias de alguém após sua morte, como o título explicita. Ao nos conectarmos com as lembranças e reflexões do defunto autor Brás Cubas, somos direcionados à cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX. Esse período é marcado pela forte presença dos portugueses no Brasil e, com isso, a influência europeia no território tupiniquim. Isso quer dizer que Portugal trouxe para o Brasil não só sua monarquia, mas os costumes europeus e suas culturas. Machado de Assis, como autor negro, fala da situação dos escravos, mas seu personagem nesse romance é um homem branco, de família rica e de status na sociedade da época.
isto é, um retrato da burguesia carioca e seus dramas. As reflexões pessimistas de Brás Cubas revelam as suas experiências e decepções, muitas inclusive, e assim dá para concluir que dinheiro ou status social não são garantia de felicidade de um sujeito. Não por acaso, esse famoso final resume toda a atmosfera pessimista da obra, ok? Esse texto aí eu peguei num blog, e aí se vocês, ele tá só uma parte, porque a resenha, normalmente ela é um pouco mais extensa, então se vocês quiserem ter contato com essa resenha aí, a autora, ela é formada em língua portuguesa e ela faz, assim, um desdobramento muito interessante a respeito dessa obra e tem outras obras também resenhadas no mesmo site. Então, vocês vão lá dar uma pesquisada que é muito bacana. Então, percebam como ela traz fatos importantes, traz um pouco a opinião dela, a visão a respeito da obra, despertando o quê? A curiosidade. Ah, eu vou atrás de ler essa obra. Será que é bacana? Será que não é? Ok? E para vocês, segundo ano do ensino médio, ela é necessária, tá? Essa obra é necessária. Então vamos lá exercitar um pouquinho. Multimundo, Ana Luísa Basílio. Livro propõe uma viagem bem-humorada pela diversidade e semelhança que unem a todos. Um mundo de infinitas possibilidades. Todos são únicos, cada um e vários. Bem-vindos à festa do compartilhar. Transforme-se, carnavalize-se, multiplique-se. Mundo variado, mundo múltiplo, multimundo. Trecho do livro Multimundo. É ao convidar as crianças a uma volta ao planeta que o livro Multimundo faz elogios às diferenças e à condição humana universal. E aí, a cada página, desenhos e narrativas simples cuidam de apresentar aos leitores as diferenças que nos tornam tão particulares e ao mesmo tempo tão semelhantes. Há quem viva à beira da praia e espera que o que vem do mar. Há quem viva em iglus, lado a lado com as focas, aos que empinam pipa, aborígenes e marinheiros, judeus e africanos. Assinada por Gabriel Geluda e com ilustrações de Pablo David Sanchez Pitucardi, a obra quer convidar as pessoas a pensarem as diferenças, a empatia, a solidariedade, sobretudo em uma época em que se acirram os preconceitos, a xenofobia e o ódio. Aí podemos dizer que o texto acima é uma notícia, uma resenha ou uma propaganda? Uma resenha, correto? 2. Releia esta passagem. O livro propõe uma viagem bem-humorada pela diversidade e pela semelhança que unem a todos. Nessa passagem, a autora do texto avalia o livro, cita um fragmento ou estabelece uma comparação. Ela avalia o livro Multimundo. Ok? Mais dúvidas? Acessem os nossos vídeos em edu.acre, façam as anotações e leiam, galera. Ler é muito importante para o desenvolvimento estudantil, acadêmico de vocês. No mais, tchau, tchau.